Olá, este é o programa Ser Mulher, o nosso espaço para evidenciar quem somos e o que desejamos nós, mulheres, na diversidade de papéis que desempenhamos. Eu sou Marciele Escarton, conduzo mulheres como você a realizarem seus objetivos com equilíbrio e leveza. Te convido a me acompanhar também pelo Instagram, é só me seguir por lá, @Marciele Escarton. Hoje, no nosso programa Ser Mulher, recebemos com grande alegria a jovem advogada Vanessa Ferrante. Bem-vinda, Vanessa! Obrigada, Marciele. Eu que agradeço o convite para participar do programa hoje. Muito feliz com o convite. Tu pode ficar bem à vontade, tá? Se tu quiser. E para nós é uma satisfação te ter aqui. A Vanessa, ela advoga há 5 anos em Carlos Barbosa, há cerca de 2 no seu escritório próprio, sendo sócia desse escritório lá em Carlos Barbosa, e recentemente ela inaugurou também uma filial aqui em Farroupilha. Mas ela está aqui em especial porque ela tem uma grande identificação com a causa feminina. Vanessa, claro que a tua atuação dentro do direito ela é mais abrangente, mas conta pra gente como que aconteceu essa tua afinidade com os direitos das mulheres. Pois então, Marci, eu até hoje não sei dizer exatamente em que momento isso aconteceu. Eu me formei na faculdade, comecei a advogar como advogada generalista em todas as áreas, assim como todo mundo começa. E aí, o momento, eu acho que eu comecei a me envolver mais com esse mundo feminino, esse mundo das mulheres, não foi em si com o direito das mulheres, mas sim com o empreendedorismo feminino, tá? Que foi quando eu me envolvi com a ACI de Carlos Barbosa, que é a Associação Comercial da cidade, e aí nós criamos um departamento feminino lá na ACI, que era a ACI Mulher, para fomentar o empreendedorismo feminino. A gente via que existia esse departamento em outras associações, que na nossa associação da nossa cidade não existia ainda, e a gente pensou, poxa, por que não criar esse departamento? E aí eu comecei a entrar mais nessa pauta das mulheres, primeiro sim com o empreendedorismo. E aí com o tempo eu fui entrando mais também nesses debates da questão dos direitos das mulheres. Hoje, inclusive, eu estou presidente do Conselho Municipal de Direitos das Mulheres lá de Carlos Barbosa. Mas foi uma pauta que me conquistou aos poucos. Eu fui me inserindo nesse mundo, fui percebendo, também por questões minhas, porque o meu início no empreendedorismo ele não foi fácil, e muito por conta de eu ser mulher e de eu ser muito jovem, né? Eu me formei, eu era muito jovem, eu terminei a faculdade, eu tinha recém feito 23 anos, né? Então, por eu ser tão jovem, eu sentia muita dificuldade de me inserir no mercado. Muitas vezes, quando chegavam no meu escritório, me perguntavam, cadê o advogado? E eu dizia, não, eu sou a advogada Vanessa, meu nome que tá ali na porta. Mas achei que você fosse a secretária, que você fosse a assistente, a estagiária. Não que tenha problema em eu ser a secretária, a assistente, a estagiária, mas dificilmente a pessoa imediatamente me identificava como a advogada, né? E eu empreendi muito jovem, eu empreendi com 22 anos. Podemos contar a tua idade? Pode! Conta pro pessoal, então. Eu tenho 27 anos atualmente, né? Faço 28 agora, final do ano. Então eu ainda sou muito jovem, né? Mas eu fui empreender com 22. Pedi pra ela falar, porque na verdade eu não sabia se ela já tinha aniversariado ou não. Da última vez que a gente tinha conversado eram 27. Isso. Eu não sabia ainda se já tinha trocado o ano, né? Sim, não, continuo com 27, faço 28 agora, esse ano, quase 28, né? Mas então foi isso, né? Comecei a perceber que faltava esse apoio para as mulheres, que a gente debatia pouco essa questão do gênero, né? Do quanto a idade e o gênero muitas vezes atrapalhavam na questão da confiança que as pessoas davam, né? Do profissional. Então eu me sentia uma profissional pronta, preparada, me sentia uma boa profissional,
mas eu percebia que as pessoas não me enxergavam dessa forma, né? Então eu senti na pele isso, muitas vezes aquele preconceito. E aí eu comecei realmente a me interessar. Foi sem querer, na faculdade eu não tinha essa ideia de trabalhar fortemente com mulheres, e aconteceu, foi uma causa que me ganhou, que me conquistou, que eu comecei a trabalhar mais fortemente na CI Mulher, que foi um projeto que eu ajudei a idealizar e fui a primeira presidente, né, desse novo projeto da CI Mulher. Por conta disso, realmente, por sentir na pele e ver que faltava a gente encorajar as mulheres, né? Então, claro que esse debate entra na questão do empoderamento, do direito das mulheres, na questão da igualdade de gênero como um todo, né? Mas uma coisa foi levando a outra e acabou que eu acabei me envolvendo em vários projetos nesse sentido, né? E esse teu exemplo é incrível, porque tu acabou pegando algo que podia ter sido uma baita interferência na tua jornada e transformou isso num baita recurso. Pois é. Então é muito, muito bacana e hoje tá aqui para nos incentivar, para nos inspirar. E eu gostaria que tu comentasse dessa evolução dos direitos das mulheres. Se nós formos comparar lá com as senhoras que eu entrevistei para compor as histórias do livro Mulheres do Interior, nós evoluímos muito. Mas quais são os direitos hoje que as mulheres ainda precisam brigar para terem garantidos? Bom, na verdade, para mim, são muitos direitos que a gente ainda precisa conquistar. Na verdade, se a gente for comparar, a gente evoluiu muito e são conquistas que a gente tem que sim comemorar, né? Esse ano, inclusive, agora no mês de agosto, é bem bacana a gente falar, nós estamos comemorando 15 anos da Lei Maria da Penha. Então, muito pertinente falar isso, que para mim foi uma conquista muito grande. Principalmente por quê? Porque a gente sabe que a realidade das mulheres hoje, infelizmente, ela permanece aqui no Brasil sendo uma realidade muito dura. Nós ainda somos o 5º país que mais mata mulheres no mundo, né? Se a gente compara com outros países desenvolvidos, nós estamos muito fora do ranking. Então, a gente ainda tem que lutar muito por igualdade de gênero, né? Então esse é o ponto. E quando a gente fala de igualdade de gênero, a gente tem que falar em igualdade em todos os âmbitos. As mulheres ainda ganham menos no mercado de trabalho. Existem setores que as mulheres chegam a ganhar 40% menos, né, em diversos setores, uma média de 30% menos. As mulheres ainda são minoria na política. As mulheres são ainda minoria em cargos de poder, seja em grandes empresas, né, seja nos mais variados setores. Então, a gente só vai mudar a realidade do feminicídio, da agressão contra as mulheres, quando as mulheres estiverem no patamar de equidade no país. Quando elas também estiverem na política, elas também estiverem nos cargos de poder, elas puderem ter acesso, todas as mulheres puderem ter acesso à educação, à cultura, ter acesso aos seus direitos. Então, tudo parte do pressuposto de o que a gente precisa fazer para chegar nesse ponto de igualdade. E muitas vezes, infelizmente, não adianta só mudar a lei. Eu sempre digo isso, não adianta a gente mudar a legislação. Para mim é uma questão de cultura. Nós, infelizmente, ainda temos uma cultura que por muitas vezes é machista, em alguns âmbitos, tá? Isso já mudou muito, mas em alguns âmbitos, sim, nós temos uma cultura machista. E as mulheres, muitas vezes, acabam julgando as outras mulheres. E isso é um ponto que eu sempre falo nas minhas palestras, nos meus debates, nas minhas lives, o porquê que a gente se cobra tanto e se julga tanto. Então, tudo parte da mudança da cultura. Quando as mulheres aprenderem a se valorizar e a valorizar as outras mulheres, e quando a gente tiver na educação básica esse ensinamento dessa cultura não machista, dessa cultura de igualdade, quando a gente ensinar as nossas crianças que tem que respeitar homens e mulheres da mesma forma, quando a gente ensinar para as crianças que a mulher pode ser chefe do homem, o homem pode ser chefe da mulher, que o homem pode ser dono de casa e cuidar dos filhos e a mulher também pode, que tem que ter uma divisão de tarefas, que tem que ter acesso à educação, à cultura para todos, independente de gênero, de raça, de cor, de qualquer
qualquer coisa. Quando a gente tiver uma cultura implantada de igualdade e de equidade, é que a gente vai mudar. Então, o que falta ainda? O que falta é mudar um pouco da nossa cultura, realmente. Não adianta mudar a lei, mudar a lei, mudar a lei, se a cultura não muda, né? Então, esse é o ponto que eu acredito que a gente ainda precisa batalhar bastante. Mas, aos poucos, a gente vai melhorando, né? Quem sabe a gente sai aí do ranking dos feminicídios e a gente melhore, principalmente na questão do direito do trabalho e da política. Eu acho que é por onde a gente começa, né? Porque esses dados, eles são muito tristes, né? E tu consegue nos pontuar, assim, quanto tempo tu acredita que seja necessário para esse cenário acontecer? Porque a ONU, ela preconiza ali décadas para que isso aconteça, de 50 a 80 anos, pelo que eu acompanhei. É isso mesmo que ainda vai ser necessário para a gente atingir essa equidade? Ou tu consegue enxergar um cenário mais positivo? Na verdade, eu enxergo um cenário não tão positivo. Existem várias pesquisas, agora até não trouxe nenhuma pesquisa aqui, mas existem pesquisas a nível mundial que apontam que o Brasil só vai ter equidade e igualdade de direitos daqui a praticamente 200 anos. Então, a gente não vai estar aqui para ver, sabe? Para ver acontecer de fato essa igualdade, essa equidade. São pesquisas aí de fontes renomadas, inclusive a ONU já disponibilizou pesquisas, mas aponta-se que para chegar num patamar realmente de igualdade ou de equidade que a gente fala, né, leve ainda em torno de 200 anos em todos os âmbitos, né, igualdade social, política, direitos do trabalho, né, em todos os pontos. Então, a gente não vai estar aqui para ver, infelizmente, né? A gente tem que fazer o nosso papel lutando, né? Para que as futuras gerações tenham seus direitos, assim como as nossas gerações passadas lutaram, né? Assim como as nossas avós, as nossas bisavós lutaram para a gente ter direito ao voto, lutaram para a gente ter direito de ter acesso à educação, porque a mulher até não muito tempo atrás não podia estudar, não podia trabalhar fora de casa. Então, essas mulheres, né, atrás de nós lutaram para a gente ter esses direitos e a gente tem que fazer o nosso papel de lutar hoje para que as nossas filhas, as nossas netas possam, enfim, desfrutar do patamar de igualdade que vai acontecer. Vai! E será que a gente está fazendo o que nos cabe nesse momento? Como que as mulheres que estão em casa, cada uma de nós pode contribuir para que esse processo avance? Pois então, eu acredito que eu, por exemplo, estou aos pouquinhos fazendo o meu papel. Você aqui, evidenciando mulheres, falando delas, inspirando outras mulheres, também está, de certa forma, fazendo o seu papel. Agora, o que ainda falta? O que ainda falta é a gente reconhecer os problemas que vêm da nossa cultura e da nossa educação. Para mim, a base é a educação, tá? A educação é a base de tudo. Então, assim, vamos parar para pensar. Quantas mães de meninas e de meninos aí em casa, que muitas vezes estão nos assistindo aí, dão uma educação diferente para o menino e para a menina? No sentido de o menino, né, tudo bem, faz o que quiser. Se quiser andar sem camisa por aí, tá tudo certo. Mas a menina, cuidado, tu tem que usar uma roupa que... Cuidado, né, que vão te julgar por essa roupa que tu vai usar e aí tu vai ser vulgar, né? Então, assim, vamos partir de um pressuposto. O que é um homem vulgar? A imagem do homem vulgar não existe. Mas a imagem da mulher vulgar, ela é ensinada dentro de casa. Que a mulher, se ela não agir de acordo com os preceitos da sociedade, ela pode ser vulgar. Ou digamos assim, aquela velha imagem, né? Por que a gente ensina tanto as meninas a serem boas donas de casa e a gente não ensina os meninos a isso? Por que a brincadeira da menina é a brincadeira de cozinha, né? Os brinquedos para as meninas são a pia, a panelinha, a vassourinha. E para os meninos, então, é um caminhão, é um ônibus, enfim, são coisas assim, um avião, sabe? Então, assim, tu incentiva tanto o menino a ser um piloto de avião, a ser um bombeiro, a ser um policial. E o que tu tá incentivando a tua filha? Tá incentivando a tua filha a ficar ali, muitas vezes submissa do marido, fazendo os afazeres domésticos. Não que a mulher não possa ser feliz fazendo seus afazeres domésticos, eu também. Um papel, mas é um papel. Existem muitos outros que nos completam.
É meu papel também. Eu também, além de ser advogada, empreendedora, sou dona de casa também. E cozinho muito bem, e limpo a casa muito bem. Como também deve ser o papel do homem. Afinal, os dois comem, os dois sujam a casa. Exatamente. Então, assim, hoje em dia, os dois trabalham fora de casa. Por que não incentivar desde criança a ter essa divisão de tarefas? Não é feio você ensinar um menino a lavar louça, a cozinhar. Não é feio você ensinar uma menina que ela pode ser piloto de avião e dar um avião para ela brincar. Então, acho que muito do nosso papel se reflete diante do ensinamento das nossas crianças, de mudar. Tem que desconstruir muitos preconceitos de gênero nessa caminhada. Muito, muito, muito. A gente tem que olhar para as crianças e para as futuras gerações, e a gente tem que perceber o que a gente fez de errado até hoje para mudar. Então as crianças estão aí, as futuras gerações estão aí, então a gente tem que incentivar sim as mulheres, as meninas desde pequenas a serem profissionais, a serem empreendedoras, e tudo bem se elas quiserem ser donas de casa, se elas quiserem ser mães, não tem problema. A gente tá num patamar onde a gente pode escolher ser o que a gente quiser, e a gente tem que respeitar a escolha de todos. Mas cabe a nós sim incentivarmos essa menina e dizermos para ela que ela pode ser o que ela quiser, que se ela quiser ser bombeiro ou piloto de avião, ela também pode, assim como muitas vezes o irmãozinho dela está sendo incentivado do lado dela. Então, acho que tudo parte dali, parte da educação e dessa mudança de hábito, de cultura mesmo, que muitas vezes é sem querer, vamos falar a verdade. É inconsciente, são modelos que estão no nosso inconsciente que vão se perpetuando. Exato, as mães não fazem isso de propósito. Até que a gente torna isso consciente, isso é o momento de trazer isso para consciência, para que a partir de conversas como essas, quem tá nos ouvindo possa lembrar dessa nossa discussão, né, desse nosso debate, e poder perceber no momento que estiver tendo uma atitude dessas que se inclina ainda para esse jeito de ser retrógrado, né, que faz essa diferenciação absurda entre meninos e meninas, entre homens e mulheres. Até um outro ponto que a gente também tem que fazer o nosso papel de mudar é dentro do ambiente de trabalho, tá? Porque assim, raramente tu vai ver, Marci, um homem dizendo: ah, aquele fulano foi promovido porque saiu com o chefe ou com a chefe, foi promovido porque anda de roupa curta, foi promovido, mas deve ter feito alguma coisa para ser promovido. Mas essa cultura existe com a mulher, e é só com a mulher. Ah, mas a fulana foi promovida. Mas o que ela fez? A gente sempre pensa na competência dela por último. Antes a gente pensa que ela saiu com o chefe, que foi porque ela usou uma roupa curta, que foi porque ela provocou, que foi porque ela empregou de outros meios para chegar lá. Depois a gente pensa na competência. Os homens não fazem isso. Os homens se defendem. E as mulheres, infelizmente, se julgam. Então, isso parte de nós também mudarmos essa postura, mudarmos essa nossa forma de pensar e de agir com outras mulheres. Que bom, Marciele, que tu chegou aqui na TV na TV Cidade em Farroupilha. Que bacana que tu tem esse teu espaço aqui. Eu vou te elogiar, eu vou ficar feliz por ti, eu não vou sair daqui e dizer, mas o que ela fez pra estar lá? Por que a gente faz isso? Então, no mercado de trabalho também, a gente tá falhando no nosso papel. Todas nós em algum momento julgamos as outras mulheres, e a gente não julga os homens da mesma forma. Por quê? E aí a gente percebe que aquela palavrinha da moda, que é sororidade, é só uma palavra difícil que a gente corre pro dicionário às vezes para ver o significado, mas que não se aplica na prática. Porque a palavra da prática do dia a dia é rivalidade, é o que a gente mais vê com esses exemplos que tu nos trouxe. Tenho certeza que todo mundo vai ter identificado algum aí no seu dia a dia, nas suas relações, dessa rivalidade entre mulheres. E é um exercício também para nós, né? Nos aproximarmos mais das mulheres, acolhermos mais as mulheres. E falando em acolhimento, eu imagino que seja um momento muito acolhedor para as mulheres que te procuram com alguma dificuldade no escritório. E nesse momento, o que significa para ti ver esse alento no olhar dessas mulheres que te procuram? Porque se ela te procura, a gente já parte do pressuposto que ela tá passando por algum momento de vulnerabilidade, precisando resolver alguma questão. O que representa para ti esse momento dessa troca de olhar, desse contato tão íntimo com as mulheres e as suas questões?
E se tu tem alguma história, assim, que foi marcante nesse sentido para compartilhar conosco. Sim. Então, para mim é um momento de satisfação e de realização profissional. Quando eu consigo realmente empregar o que eu sei e o que eu gosto de fazer para ajudar uma pessoa que realmente precisa, não tem outra palavra, né? A gente se sente satisfeito e se sente realizado. E assim, eu já vivi várias histórias, já presenciei várias histórias, né, ao longo dos meus 5 anos de carreira, né? É pouco tempo de carreira, mas deu para viver muita coisa já. E assim, uma realização muito grande que eu tenho é quando chega, às vezes, mulheres em situação de violência doméstica, né, violência familiar, e aí ela chega no escritório e ela me relata aquela situação e muitas vezes ela viveu essa situação durante 10, 20, 30, 40 anos. Eu já tive casos que eu atendi no escritório em que a pessoa viveu numa situação dessas há mais de 40 anos e aí ela muitas vezes não quer só um advogado, ela quer um apoio, alguém que diga para ela, tu pode sair dessa situação. Sabe? Tu pode ter os teus direitos, tu não vai perder a guarda dos teus filhos, tu não vai perder o teu patrimônio se tu sair de casa, sabe? Ok, ela tem que estar bem orientada para ir atrás dos seus direitos, sim, claro, que bom que procurou um profissional, mas muitas vezes elas precisam mais de um apoio emocional do que de um apoio jurídico, de dizer para ela que ela pode, que ela não é obrigada a ficar nessa situação. Eu usei um exemplo da violência doméstica aqui porque são os exemplos mais marcantes que eu tenho e que eu vivi como profissional. Já fiz parte de projetos também que atendem vítimas de violência, estando no Condim também a gente trabalha muito fortemente isso. Mas é uma satisfação muito grande tu poder tirar uma mulher dessa situação, né? Então, é uma das coisas que eu mais me sinto satisfeita no meu trabalho. Mas de outras formas também, assim, eu tenho um carinho muito grande por atender mulheres e por apoiar mulheres. Seja a mulher que tá passando por um divórcio, por uma separação, que tá saindo de uma relação abusiva, seja uma mulher empreendedora que esteja abrindo o seu negócio. Eu tenho um carinho muito grande por atender mulheres, porque eu já tive as minhas dificuldades e todas as mulheres já tiveram as suas dificuldades. Então, como é bom a gente poder ajudar alguém e ver aquele olhar de satisfação depois, né? Não tem dinheiro que pague, não tem dinheiro que pague a satisfação da mulher em poder contar contigo e te agradecer depois e dizer, nossa, obrigado, realmente tu mudou minha vida, realmente eu precisava desse apoio nesse momento. Então, acho que é o mais bacana. E a gente consegue exercitar a empatia de fato quando a gente tá ali numa posição mais próxima dessa pessoa, dessa mulher que tá na nossa frente. Isso aí. Vanessa, acho que nunca é demais reforçar para esses casos de violência. Qual que é o caminho que a mulher tem que buscar? Quais são os auxílios com os quais ela pode contar? Bom, o principal canal de atendimento hoje às vítimas de violência doméstica é o 180, que é um canal disponibilizado para o Brasil inteiro e é um número fácil, enfim, né, que a gente pode entrar em contato a qualquer momento e vai ter esse atendimento, vai ter esse direcionamento. Mas as mulheres têm diversas formas de buscar um auxílio, tá? Então, hoje, existem cidades que têm delegacia especializada da mulher, né, da rede da mulher. Existem lugares que não têm, mas a qualquer momento, brigada militar, delegacia de polícia civil, posto de saúde, também os postos de saúde estão prontos para receber as vítimas de violência doméstica e dar esse primeiro atendimento e depois encaminhar o registro disso, né? Então, hoje existem várias campanhas até para as farmácias. Hoje, várias redes de farmácia estão usando a campanha do X vermelho na mão, né? Que é uma campanha que foi amplamente difundida em todo o Brasil. Então, como é que funciona? A mulher, ela desenha um X na mão, claro, o X vermelho, por quê? Porque é fácil para desenhar com batom, por isso que virou o símbolo do X vermelho. Mas não necessariamente que tenha que ser com batom vermelho, com batom, com uma caneta, com o que tu tiver, e tu mostra para o atendente da farmácia. E hoje tem outras redes de mercado que estão adotando, redes de loja que estão adotando, para dizer que tu tá numa situação, que tu precisa de uma autoridade ali no momento,
atendimento. Então existem várias formas. E uma coisa muito importante, a gente sempre tem aquela, em briga de marido e mulher ninguém não se mete a colher. Se mete sim. Então, para quem estiver presenciando, ouvindo, sabendo de alguma mulher que está em situação de violência doméstica, denuncie, procure os órgãos competentes, procure a delegacia, a brigada militar, o CONDIM da sua cidade, se tiver, sabe? Procure os órgãos especializados para dar esse atendimento, porque a gente, infelizmente, ainda tem um número muito elevado de mulheres no Brasil que sofrem violência diariamente, de minuto em minuto. Então, a gente precisa trabalhar forte, sim, nas campanhas de divulgação e de conscientização de que a mulher tem o seu direito, sim. E na nossa região aqui, essa realidade, ela é um pouco melhor que a do resto do país ou não? Tem estados do Brasil e tem cidades do Brasil onde a realidade é mais dura que aqui, sim, tá? Tem cidades, assim, regiões metropolitanas maiores onde a realidade ela é mais forte, onde ocorrem mais feminicídios, né? Aqui, hoje, se a gente for parar para pensar na nossa região, não ocorrem tantos feminicídios, por exemplo, né? Que é a morte em razão do gênero. Mas os índices são altos aqui também, tá? A gente muitas vezes acredita, por estar numa região desenvolvida, numa região turística, que isso não ocorre aqui. Ocorre e muito e diariamente. Diariamente, se você for fazer um levantamento das ocorrências recebidas na delegacia, na brigada militar ou via 180, enfim, você vai ter registros diários aqui na região de vítimas de violência que foram agredidas, que foram ameaçadas, que foram perseguidas. Então, isso ocorre sim. Então, a gente tem que perder isso de, isso aqui na região não existe. Muitas vezes a gente ouve falar isso, né? Não, mas aqui na região isso não acontece, isso é coisa lá do Rio de Janeiro, de São Paulo. Não, isso acontece sim aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos no mapa da violência e isso acontece sim aqui na região e é diariamente. Pode ser em índices um pouco menores, sim, mas acontece. E é uma situação que tem que ser preocupante, né? E tem que ser levada em conta. Né? E por haver esse tipo de pensamento, às vezes as mulheres que sofrem com isso têm mais dificuldade em denunciar, ficam mais envergonhadas, se sentindo mais culpadas, achando às vezes que elas são as inadequadas da situação. A gente sofre bastante com a revitimização das mulheres, né? Porque ela é vítima da violência e depois ela é vítima do julgamento por ter denunciado essa violência. Isso é muito comum. E as mulheres constantemente são levadas a crer que elas tiveram algum tipo de culpa por isso ter acontecido. Mas o que tu fez para apanhar? Mas tu provocou. Mas tu fez ele ter ciúmes. Mas tu afrontou o teu marido. Não importa, não importa. Não importa se eu usei uma roupa curta, se eu afrontei, se eu saí de casa sem permissão. Não importa, é o meu direito. Né? Então, nada justifica uma agressão, nada justifica uma violência sexual, nada justifica uma ameaça, nada justifica a perseguição, nada justifica. A mulher tem liberdade e lá na Constituição está escrito que ela tem igualdade de direitos. Então, se o homem pode sair, a mulher pode sair. Se o homem pode andar livremente, a mulher pode. Se o homem pode trabalhar, a mulher também pode trabalhar. Então, nada justifica. E, infelizmente, essa cultura da revitimização da mulher ela é muito forte. E as mulheres têm que quebrar esse ciclo e perder o medo de denunciar, porque a culpa não é dela. Nunca foi, nunca vai ser dela. A culpa da violência é de quem pratica a violência. Vanessa, obrigada. Que aula da Vanessa. A gente ficaria aqui mais um bom tempo ouvindo ela, essas explicações de forma tão clara e tão empoderadoras para todas nós mulheres. Eu espero que essa nossa conversa possa te incentivar a jamais abrir mão dos teus direitos e também possa te incentivar a sempre seguir ampliando, buscando a tua realização feminina, sem se importar com alguma dificuldade ou interferência que possa aparecer no caminho. Elas estão aí para que a gente possa superá-las. Até a próxima!